Saudações, pessoal, bem-vindos ao Cristiano Oliveira Comenta aqui do YouTube. Qual é o principal problema do Grêmio? O Grêmio não corre porque não tem estratégia ou não consegue executar estratégia porque não tem perna para correr? O Grêmio está desestabilizado mentalmente porque os jogadores estão em má fase ou os jogadores estão em uma fase porque há um desequilíbrio psicológico? É disso que eu quero falar hoje. Os problemas, atentem, eu estou usando o plural, os problemas enormes que existem dentro do Grêmio e eu não sei se o diagnóstico do Grêmio está sendo correto. Vamos lá, eu já gravei um vídeo aqui alguns dias atrás falando de o que é causa do problema do Grêmio e o que é consequência. Vamos lá, para mim pelo menos está muito claro que os jogadores estão em má fase e estão desequilibrados porque há dois problemas centrais. E eu queria colocar isso já na largada, pedindo para você o seu like aqui no vídeo, o seu comentário aqui embaixo, caso você concorde ou até discorde dessa leitura. Para mim, há dois problemas que são principais dentro do Grêmio. A estratégia do treinador, que é uma estratégia absolutamente inexistente, ou no mínimo ineficaz, ou no mínimo mal pensada, e em paralelo à estratégia que é pífia, há um condicionamento físico dos jogadores que também é horroroso. Você já parou para pensar no time do departamento médico que tem o Grêmio? O departamento médico do Grêmio tem, nesse momento, Jeromel, Kahneman, Vitor Ferraz, Guilherme Guedes, Maicon, Matheus Henrique e PP. Aliás, Matheus Henrique não, Jean-Pierre. Maicon, Jean-Pierre e PP. São sete jogadores no departamento médico. Quer contar de novo? Jeromel, Kahneman, Vitor Ferraz, Guilherme Guedes, Maicon, Jean-Pierre e PP. Não é conta de mentiroso. Tem 7 jogadores no departamento médico do Grêmio. O time do Grêmio está mal preparado fisicamente. E não venham encher as minhas orelhas e não caia você na conversa de mas o calendário é muito difícil. Eu sei que o calendário é difícil, mas o calendário também é difícil para o Atlético Paranaense, que foi jogar uma Libertadores na altitude e ganhou em Cochabamba. O calendário também é difícil para o Palmeiras, que foi jogar uma Libertadores na altitude e ganhou em La Paz, do Bolívar. Jogou bem, jogou mal, isso é consequência. Mas ganhou. E o Grêmio só perde. O Grêmio pega o Sport em casa, perde. Pega o Caxias em casa, perde. Pega o Atlético Goianiense fora, empata. Pega o Fortaleza em casa, empata. Pega a Universidade Católica fora, perde. O Grêmio não ganha de ninguém. E aí, qual é o diagnóstico que é feito? O dia que é noite. Foi o que disse o Renato na coletiva ontem, não estou inventando não. Pergunta do Rafael Pfeiffer, repórter da Rádio Guaíba. Renato, como você explica... Imagina se o Renato vai explicar alguma coisa em coletiva, né? Mas a pergunta foi, Renato, como você explica o Grêmio ter sido amplamente dominado pela Universidade Católica do primeiro ao último minuto? O Dituro, goleiro do Católica, não tocou na bola. O Grêmio deu um chute que a bola foi lá para fora do estádio. Como você explica? O Renato disse, olha, foi o pior jogo do Grêmio no ano, foi o melhor jogo dos caras, e também é aquela coisa que eu digo para vocês, tem dia que é noite. Então vem cá, isso aí é chamar o torcedor de burro. Isso é chamar nós da imprensa de palhaços. Isso é chamar você, torcedor, de débil mental. Achar que a gente vai assinar, que a gente vai aceitar uma explicação, aspas, ridícula dessas. Isso é a explicação de quem não tem como explicar, de quem não consegue explicar, porque não consegue ver, não consegue enxergar o que está acontecendo. O Grêmio lá em janeiro teve uma série de mudanças na sua comissão técnica. Os fisiologistas saíram, o fisioterapeuta saiu, os médicos alguns saíram, preparador físico saiu, assessor de imprensa saiu, sabe-se lá por quê? O preparador de goleiros saiu, o preparador físico, todo mundo saiu. E os caras que chegaram para o lugar, alguns são bons, outros não são. Ou talvez até sejam, eu não tenho o parecer técnico para dar aqui uma tese a respeito de por que o Grêmio está mal fisicamente. Mas eu sei, e você sabe que está. Nós podemos não saber o porquê. Eu não sei se é porque treina muito,
Eu não sei se é porque treina pouco, eu não sei se é porque treina errado, eu não sei o porquê, mas eu sei que o problema físico é evidente. Evidente que há um problema físico no Grêmio. Eu não sei se a culpa é do preparador, se é do médico, se é do cara da fisiologia, se é da nutricionista, se é da conjunção das estrelas, eu não sei. Mas há um problema físico evidente. E o tailandês, como é chamado dentro do Grêmio, nos bastidores, é claro, sem ele saber, evidentemente, o Márcio Meira, que é o preparador físico, ele está realmente, talvez, nas suas últimas horas do Grêmio. Eu estou gravando esse vídeo, o Grêmio jogou ontem à noite, eu estou gravando esse vídeo na tarde de quinta-feira, e esse cara ainda é o preparador físico do Grêmio. Não sei até quando vai ser, porque ele realmente é o cara mais criticado internamente. Dentro do Grêmio chamam ele, como eu disse nos bastidores, de tailandês, porque ele veio da Tailândia. É um cara que é próximo do Renato, que é amigo de futevôlei do Renato, que foi trazido com o aval do Renato, aquela coisa toda, e tá aí. E o Grêmio tá assim, sem correr. O Grêmio não consegue correr atrás dos caras. O Grêmio tem nos últimos 4 jogos 4 expulsões, gente. Olha só, eu me propus a falar sobre o jogo, eu tô estendendo, tô abrindo vários parênteses e não consigo fechar, porque é muita coisa, é muita coisa. O Grêmio tem 4 expulsões nos últimos 4 jogos. E não é a gurizada. O Matheus Henrique dos guris foi expulso lá contra o Bahia. O Luiz Fernando pode ser jovem, ele foi expulso contra o Fortaleza, mas ele foi expulso no desequilíbrio completo. Ele deu um piti lá contra o Fortaleza e foi expulso. Até caiu meu microfonezinho aqui, ó. Vamos lá. O Jeromel foi expulso contra o Atlético Goianiense porque estava exposto no final do jogo. A expulsão do David Braz contra a Católica... Gente, é uma expulsão de quem largou o jogo de mão. Tipo assim, cara, a gente tá tão bagunçado aqui, eu ficar ou não, na boa, não faz diferença. Largou de mão. O segundo gol que sofreu o Grêmio ontem, que o cara dá um chapéu no Vanderlei, só não deu uma janelinha no presidente porque o Romildo não tava no campo, senão ia ser driblado também. Vem cá, tchê, é gol de recreio de colégio. Recreio de colégio. Intervalo de colégio é gol de que a gente vê na rua. Tá passando pela rua, tem os molequinhos jogando bola com uma latinha de refri, fingindo que a bola sai aquele gol ali. É gol de quem não tá nem aí pro negócio, de quem tá andando pro troço. O segundo gol que o Grêmio sofreu contra a Católica é de quem está andando pro negócio. Ou porque não tá nem aí, o que é grave, ou porque não tem perna para correr, o que é mais grave ainda, porque era primeiro tempo aquilo, primeiro tempo. E o Grêmio já não tinha mais perna para correr atrás dos caras. Então, assim, o Grêmio tem erros em todos os seus setores. O departamento de futebol é uma piada. O departamento de futebol, eu não sei como é que é a vida pessoal do Paulo Luz, imagino que ele seja um cara bem-sucedido, um cara que tem, enfim, não me interessa entrar na vida pessoal do Paulo Luz. O aspecto profissional, até agora, o desempenho dele é digno de uma piada. Klaus Câmara como diretor executivo, todas essas mudanças, todas essas transformações do Grêmio recentes do ano passado para cá, passaram pelas mãos do Klaus Câmara. E eu quero que você me aponte, pode colocar aqui nos comentários, tem uma transformação do Grêmio do ano passado para esse que tenha sido boa? Me dá uma só, não tem. Ah, goleiro, eu não sou muito fã do Vanderlei, tá? Mas enfim, ontem ele até salvou umas bolas. O goleiro melhorou, o Vanderlei é melhor que o Paulo Vitor. De resto, não tem evolução no Grêmio. Os caras cobram, cadê aquele Grêmio campeão da Libertadores, aquele Grêmio lá campeão da Copa do Brasil? Acabou aquele Grêmio, gente. Tem 2 ou 3 que permaneceram, aliás, os que ficaram estão machucados, né? Quem é que ficou daquele Grêmio lá? O Jeromel que tá machucado, o Kahneman que tá machucado, o Michael que tá machucado e o Cortez que tá jogando. Mas vai perder a posição, porque chegou o Diogo Barbosa. Acabou aquele Grêmio. Não tem mais aquele Grêmio. Cadê Marcelo Groi? Foi embora. Cadê Luan? Foi embora. Cadê o Cebolinha? Foi embora. Cadê o Pedro Rocha? Foi embora. Cadê o Wallace? Foi embora. E não é errado que eles tenham ido embora. A questão é de ciclo. O ciclo tem início, tem meio e tem fim. Acabou o ciclo desse pessoal, esse pessoal foi embora. E a pergunta é, e o ciclo de outros? Quando é que vai acabar? O Renato, por exemplo. E eu já falei aqui nesse canal que eu não sou a favor da demissão do Renato. Não é isso. Mas ele tem que ser cobrado. É preciso que haja uma interferência, que alguém sente com o Renato. Renato, me apresenta alguma coisa minimamente atual sobre futebol? Ah, mas é que deu certo assim. O que deu certo em 2016, nós estamos em 2020. O futebol ele é cíclico, ele é dinâmico, ele é rápido, ele muda.
Ele não se mantém. O que tu fazias lá atrás, em 2016, não serve mais para 2020. Não serve mais para 2020. O Renato foi muito bem em 2016, o Renato foi muito bem em 2017. 2018, para mim, é o ano do fim do ciclo, porque ele começa muito bem, no meio do ano desanda o time do Grêmio, mas ainda assim tinha qualidade, tinha resquícios do time vencedor e conseguiu sobressair em alguns jogos. Chegou a uma semifinal de Libertadores, perdeu daquele jeito lá pro River Plate, com o Renato tomando um nó tático extraordinário do Galhardo. Ali para mim encerrou o ciclo, deu. Não teria renovado para 19. O 2019 foi ruim. Foi ruim o 19 do Grêmio. O Grêmio tomou 5-0, um vexame extraordinário contra o Flamengo. O Grêmio cai da Copa do Brasil num jogo vergonhoso contra o Atlético Paranaense. Havia feito 2-0 aqui em Porto Alegre, tomou 2-0 em uma roda lá em Curitiba. Não conseguiu trocar 3 passes, caiu nos pênaltis. E no Campeonato Brasileiro, bom, só foi conseguir dar uma atenção para a competição e já eliminado de todas as Copas. Então, o ano passado já foi ruim pro Grêmio. O alerta tava assim, ó, tava ligado. Muda. Não, mantinho. Porque a segurança do vestiário isso, porque a segurança aquilo. E aí começa o ano. O Renato tem direito a mais 10 dias de férias no Rio de Janeiro, porque ele fez uma cirurgia, porque não sei o quê, tá bem. Se foi acertado, o azar da direção que acertou o negócio da cirurgia. Beleza, questão pessoal. Aí começa a temporada, o Grêmio não joga bem. O Grêmio não joga bem quando começa a temporada. O jogo bom do Grêmio é contra o América de Cali, em Cali. Até os grenais que o Grêmio ganhou. O Grêmio jogou bem, jogou melhor que o Inter. Um deles, que foi esse último, que foi 2-0. Se não fosse o Lomba, seria 4. O Grenal do gol do Diego Souza, o Grêmio tomou uma roda do Inter. O Grêmio tendo um jogador a mais, que o Musto foi expulso. E o Renato completamente perdido. O Eduardo Cudê deu um nó 2 vezes e amarrou o Renato naquele jogo. E o Vanderlei acabou salvando. O Grenal do gol de falta do Jean-Pierre foi um Grenal em que o Grêmio foi levemente superior, mas nenhum dos dois times jogou bem. E o Grenal da Libertadores, da pancadaria, o Inter foi melhor do que o Grêmio. O Inter teve 2 bolas no poste. No momento da pancadaria, o Inter era melhor que o Grêmio. Possivelmente o Inter ganharia aquele jogo. Então, o 2020 do Grêmio, ele apresenta alguns minutos, eu acho que não chega a um jogo inteiro, de boa atuação do Grêmio. É pouco. Já disse isso aqui no canal. O Grêmio é um time que em 2016 ganhou a Copa do Brasil e não se deu por satisfeito, quis mais. O Grêmio é um time que em 2017 ganhou a Libertadores e não se deu por satisfeito, queria mais. Aquela história de acabar com o planeta, não conseguiu, mas queria, quis, buscou. O Grêmio de hoje, 2020, é um time que se contenta em ganhar um Grenal. Tá bem, é isso. Se você acha que isso é bom, desculpa, cara, eu não acho, eu acho patético. Eu acho ridículo, eu acho pífio, eu acho uma mediocridade por parte do Grêmio pensar desse jeito. E por falar em pífio, para finalizar o vídeo, falei de pífio, lembrei de pífero, acho que são coisas até que se equivalem. Vitório Pífero, em 2015, no Internacional, demitiu o Diego Aguirre às vésperas de um Grenal, aquele famoso Grenal do fato novo. Ele queria dar um fato novo ao time do Inter, trocou de técnico e tomou de 5-0. Eu tô desconfiado, e essa é uma impressão, que esse é o único motivo que está segurando o Renato no Grêmio. Tem um Grenal semana que vem, e depois desse Grenal tem mais 10 dias e outro Grenal, que é o Grenal do Campeonato Brasileiro. A proximidade com esses clássicos está fazendo com que o Grêmio não tenha uma troca de treinador. É o que me parece. Porque o próprio presidente Romildo, que pode ter 1000 defeitos, como todos nós temos, mas burro ele não é. Cego ele não é. Ele é inteligente, ele é perspicaz, ele está vendo o que está acontecendo, ele está vendo que está tudo errado. Não é pouca coisa errada, é tudo errado. Tudo errado. No jogo contra o Católica, é curioso, né? O Renato tem uma paixão assim pelos veteranos. Ele adora os jogadores cascudos, como ele chama. Não, porque tem experiência, porque é cascudo, porque vai ajudar. Interessante, né? Quando pegou o Sport, que era o lanterna do Campeonato Brasileiro, que era o jogo ali para se consagrar. Ele começou com o Thiago Neves. Foi uma tristeza até demitido, o Thiago Neves já foi. Agora, que interessante, né? No aperto, na fogueira, uma Libertadores, tomando 2-0 fora de casa,
Aí ele coloca o Ferreira bem cedinho no jogo, né? Aí ele coloca o Guilherme Azevedo bem cedinho no jogo, né? Aí ele coloca o Rildo com bastante tempo para jogar, né? É curioso isso. Quer dizer, a gurizada, os jovens, a base, na hora do aperto, enfia pros leões. Toca a ficha na gurizada. Agora, quando a coisa está boa, está estabilizada, porque os guris estabilizam, aí bota os veteranos para surfar na onda, né? Para surfar como se tudo estivesse transcorrendo às mil maravilhas. Ora, faça-me o favor. Tem muita coisa errada no Grêmio, o Renato tem que ser cobrado sim, o trabalho do Renato é miserável em 2020, é um trabalho miserável em 2020, como é também miserável a condição física do Grêmio. E isso precisa ser mudado, isso precisa ser cobrado, porque senão coisas muito ruins e um destino muito complicado aguarda o Grêmio ali na frente. Mudança. O presidente Romildo não pode ser omisso, ele tem que cobrar. Se acha que a preparação física está errado, que se troque enquanto há tempo. Se acha que o problema é o técnico, que se cobre ou até que se troque enquanto há tempo. Eu ainda não trocaria. Nesse ponto, eu sou contra a maioria. Mas que se faça uma cobrança, que se converse, que tenha um diálogo e que se estabeleça uma definição. O que está havendo com o Grêmio? Porque o que a gente vê dentro do campo é um time que está mal na defesa, que está mal no meio-campo, que está mal no ataque, que não tem perna, que não tem pulmão, que não tem cabeça, que não tem jogada ensaiada, que não tem nada. Então tem muita gente que precisa, para ontem, de uma cobrança muito forte. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Abraço, pessoal!